Sejam todos muito bem-vindos ao canal Contaí. Hoje nós vamos receber o Paulo Costa. Esse cara tem uma história que vocês não vão acreditar, né, Paulo? Seja bem-vindo. Obrigado aí por aceitar o convite. Obrigado, que eu Estou muito agradeço. feliz de ter você aqui no meu canal. Eu acho que a sua história vai agregar na vida de muita gente aí que está empreendendo, né? O objetivo do canal é esse, é mostrar as dificuldades, o que você enfrentou aí nessa jornada. E só para adiantar, para dar um gostinho, esse cara eu conheci no condomínio que eu trabalho. Há quantos anos atrás, Paulo? Olha, foi em 10 anos? 2010, então tem 13 anos. 13 anos. 13, 14 anos. Então o cara que saiu, né, que era, sem querer desmerecer a categoria, ele era segurança lá, né, Paulo? E hoje ele é líder de uma empresa hoje que está aí no mercado, expandindo cada vez mais, e ele vai falar um pouquinho, né, dessa trajetória aí pra gente. Então, Paulo, seja bem-vindo novamente, cara. Obrigado. Muito obrigado aí por aceitar o convite novamente. Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente. Primeiro, antes de você falar um pouquinho da sua história no empreendedorismo, fala um pouquinho de você, cara. Bom, cara, minha história, resumidamente, meu nome é Luiz Paulo, né? Luiz Paulo Costa. Eu sou natural do Piauí, vim do Piauí aí no ano de 2008. Eu cheguei aqui em São Paulo para trabalhar como pedreiro, quebrar uns pisos aqui em São Paulo. E nessa época você tinha quantos anos, mais ou menos? Mais ou menos 22 anos de idade. Boa, 22 anos de idade. E até então, quando eu cheguei aqui, logo depois de 3 meses, eu já percebi que o São Paulo é um estado capitalista, um estado que agrega, né, vários tipos de profissões aqui. Então, eu percebi que dava para crescer. Então, eu fui imediatamente buscar algo bem melhor, que fosse que requeresse um pouco menos do meu esforço físico, né? Então foi a partir daí que eu entrei nessa área de portaria, a profissão a qual você me conheceu. Interessante. Ou seja, saiu do Piauí com o objetivo de crescer, então você já veio com a mente preparada para alavancar. E aí você entrou inicialmente para trabalhar lá no condomínio como, né, como segurança. E quanto tempo você passou ali mais ou menos como segurança? Bom, na verdade, quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar em outras empresas de portaria. Eu tive uma evolução de conhecimento, tanto como na cidade, geograficamente falando, deslocamento. Então, eu percebi, conversando com outros colegas de trabalho, que pós-porteiro tinha outras. Então, naquela época, eu estava preparado para me dar um salto de porteiro para vigilante. E aí, quando você me conheceu na época, eu trabalhava no condomínio, citado por você, e eu acabei que, nesse meio tempo, minha esposa engravidou, e aí eu tive uma preocupação de dar algo melhor para o meu filho, foi aonde eu busquei fazer algumas provas vestibulares. Uau! Ou seja, você quando era, no caso, segurança, veio a necessidade, né? No caso você, né, vai ser pai, né? Nessa ocasião, e isso fez com que sua mente mudasse para poder buscar conhecimento, né? Estudar e a partir daí buscar um lugar melhor ao sol. E aí nesse momento você fez curso, né? Curso de que você fez, né? Aí como ainda era uma coisa muito incerta, eu estava tentando ver ainda alguns horizontes para mim, a minha preocupação por se tornar pai e dar algo melhor para o meu filho, e percebendo que na época o salário não traria um conforto para o meu filho, então eu acabei fazendo o curso de vigilante, e eu fiz o curso de vigilante e nem cheguei a exercer a vigilante, mesmo estando no condomínio. Como segurança, né? Na realidade, como um porteiro, né? Controlador porteiro, de acesso, porteiro, eu não tinha curso, Entendi. profissionalizante na área de vigilante. Então, quando eu estive lá, eu acabei que prestei vestibular na USP para engenharia civil. Uau! Né? Eu não passei, mas fiquei bem colocado. Então, no lugar de reclamar, o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu falei, se eu fiz um vestibular na USP e fiquei bastante bem colocado, então por que não arriscar para outras faculdades privadas? Boa. Foi aonde eu acabei que fiz vestibular em algumas faculdades privadas
E aí, até então, eu tive A a felicidade. felicidade de passar em uma delas e fui convidado acabei sendo beneficiado por uma bolsa para representar a faculdade no ENAD. Parabéns, hein, cara. Ou seja, Obrigado. você foi muito bem para ser representado assim, ganhar uma bolsa, o cara tem que ser muito bom. É, eu acertei praticamente quase toda a prova. Uau, parabéns. E aí, esse curso que você fez foi de contabilidade, correto? Isso. Eu entrei na faculdade que é na Unesp e acabei fazendo o curso de contabilidade. Eu fui, mas não sabia o que era contabilidade, eu não sabia o que era. Porque geralmente as pessoas que são mais leigas sobre o assunto, elas acreditam que contabilidade seja uma matemática, mas a contabilidade ela não é a matemática. A É contabilidade muito mais que isso, né? vai muito mais além. Ou Né? seja, você foi surpreendido no curso e viu que É, dava para expandir a mente. e por algumas vezes tentei, achei que não ia conseguir, eu desisti, né? Que Porque é legal. um curso bastante puxado. Aí uma vez você fez o curso, você ainda estava trabalhando lá no condomínio, não? Como Não, porteiro? aí quando eu passei no vestibular que eu consegui adquirir a bolsa, então eu saí do condomínio, onde a gente trabalhava lá, né, companheiro de trabalho por lá, e pedi as contas. Entendi. Ah, detalhe, não sei se o pessoal que está assistindo sabe, desculpa te interromper, ô Paulo, mas na época que a gente trabalhava juntos, na época eu era personal trainer, na real eu ainda sou personal trainer lá, hoje eu tenho a minha empresa que está funcionando lá, em outra oportunidade eu explico para vocês mais ou menos como funciona, e o Paulo na época era porteiro lá, por isso que a gente sempre se encontrava lá, Né? né? E aí, resumindo, a gente voltou a se encontrar recentemente na academia, por isso que a gente voltou a se falar. Eu falo, cara, eu preciso contar a sua história. Meu. O pessoal do meu canal vai ter a satisfação, com certeza, de ouvir sua história. E aí, uma outra pergunta, Paulo. Qual foi a virada de chave que te fez empreender? Teve alguém que, por exemplo, falou, cara, segue por esse caminho, ou você de repente leu um livro que te direcionou? Como é que foi essa transição assim para você sair da CLT e seguir pro empreendedorismo? Bom, o empreendedorismo ele entrou na minha vida no decorrer do tempo que foi se passando. Que eu vou até responder uma pergunta que você fez anteriormente, que como foi que eu cheguei? No primeiro mês de faculdade, eu sempre tive uma comunicação bastante ampla, fácil com as pessoas. Então, um professor meu, ele acabou que me oferecendo um estágio em um escritório de um amigo dele, e acabei que aceitando. Para mim foi uma felicidade muito grande. E para ganhar menos do que eu Do trabalhava que na com portaria. porteiro? Uau. Aí foi na hora que você fala, meu, será que isso vale a pena e tal? Mas você vai acabando conversando com algumas pessoas e aí percebe que com o tempo você especializando, você consegue alcançar um salário que seja bom e Além do que aprendizado, né? do aprendizado, Ou claro. seja, você busca um salário melhor e aproveita para poder ter conhecimento, mais conhecimento dentro da área que você escolheu ali, no caso, né? Exatamente. Então, então, desde o início do princípio do meu curso, né, em 2011, a qual eu já comecei a trabalhar na área. Uhum. Então, quando você trabalha na área, você começa a fazer algumas observações de tanto comportamental dos seus patrões, dos colegas de trabalho, as pessoas. Então, como eu tive sempre uma curiosidade, apesar que eu não acreditaria que eu estaria hoje aqui como dono de um escritório, dono da Luconte, eu acabei que eu falei, meu, será que algum dia eu vou ter? Então, eu sempre houve essa dúvida comigo. E não tem muito tempo isso, né? Pô, é rápido. Ô, Paulo, eu posso dizer que você modelou algumas pessoas que você de repente viu que tinham um certo grau como é que eu posso dizer, talvez uma hierarquia maior, ou de repente você modelou o seu chefe, porque quando a gente percebe uma pessoa que está destacando, eu pelo menos faço isso, quando eu vejo uma pessoa que está se destacando, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que tem alguma qualidade que eu gostaria de ter, eu faço a modelagem dela. Eu acredito que você fez esse trabalho de modelagem e adquiriu algumas habilidades com essas pessoas que você, entre aspas, admirava, digamos assim. E hoje eu vejo qualidades em você que bate exatamente com a qualidade que você comentou sobre essas pessoas. Exatamente. E não só o lado bom, o lado ruim também. Porque aí você aprende com aquilo e fala, meu, eu nunca quero fazer isso no dia que eu tiver meu próprio negócio. Boa.
Isso é importante também, olha só. Foi uma das coisas que eu me baseei muito, foi de não querer trazer o lado negativo das pessoas. Falei assim, não, vou fazer isso ao contrário disso. É, quando você fala de observar alguém para tirar como modelo, para trazer para o seu dia a dia, sim, isso começou lá. Então, existem duas pessoas que eu até vou citar, que são duas pessoas que eu gosto pra caramba. Então, inclusive, até uns 3 anos atrás eu mantinha contato, é o Richard Cordeiro, que era o nosso gerente geral lá, que ele era ex-policial da Rota, do GOI, e tinha também o Flávio. Então, eles dois, eu achava ele um pouco incompleto. Mas se os dois se juntassem, ele seria completo. Então eu acabei absorvendo o lado da liderança do Flávio e o lado humano do Richard. Né? Ele era um cara muito humilde, apesar dele ser um cara de extrema conhecimento na área de segurança privada, mas ele era um cara muito humilde. Ele acabava se... E o Flávio, ele era já um pouco mais ali, o líder. Então, mais incisivo, ele não tinha um lado humano. Então, era meio que os dois eram um equilíbrio juntos, né? E então, a partir daí eu tirei essa parte de liderança deles, que eu admirava muito essa parte. Que legal, parabéns. Parabéns aí pro Flávio e pro Richard Cordeiro. Pro Richard. Tá vendo? Por isso que é importante a gente não desistir, porque sempre tem alguém que tá se inspirando na gente. Eu sempre ouvi essa frase, cara, e cada dia que passa, eu vejo que ela é realmente verdadeira. Porque a gente acredita que não. Às vezes, né? Acredita que não, mas sempre tem alguém se inspirando na gente. Ô Paulo, me fala um pouquinho da sua empresa, cara. Adorei o logo dela, a Luconte Assessorias Contábeis. Fala como é que ela nasceu. Bom, a minha empresa ela nasceu a partir do incentivo da minha esposa, porque apesar de tudo que a gente absorve para a vida, a gente sempre precisa de alguém que está ali apoiando, né? Eu sou necessitado, sim, do apoio dela, até porque a gente começou tudo junto. Então ela fala, vai que dá certo, vai que dá certo, vai que dá certo. Então eu acabei fazendo em 2018, eu tive eu saí do CLT, abandonei, não tinha nada em vista. Eu acabei que eu fui buscando alguns clientes e trabalhando internamente, não tinha espaço físico, como hoje nós temos. Que é uma estrutura que eu vou falar para você, tá de parabéns. Uma muito obrigado. Bem legal. E quando chegou na época no meado de 2021, sim. Aí foi quando eu já tinha me preparado financeiramente, comprei alguns notebooks, coisa pouca, 2 notebooks, já tinha um que eu utilizava no meu dia a dia, e fui montando. E o que é bem legal para a galera que está começando, eu acabei fazendo o quê? Eu tive algumas ofertas de espaços, só que não chamava tanta atenção. E aí eu acabei fazendo o quê? O investimento no espaço, porque isso também é marketing. Boa, então, que nem você chegou e se admirou com o espaço. Então é isso. Trazer um impacto, trazer uma segurança. Né? É isso. Segurança, credibilidade. Falei, não, vou deixar ali porque o cara tem um espaço. Isso faz parte do marketing pessoal, porque, por exemplo, eu que sou personal trainer, lá onde eu trabalho, eu procuro me vestir o melhor possível, né? E hoje, graças a Deus, tem agenda completa, mas quando eu não estava com a agenda completa e estava prospectando cliente, eu percebi que quando eu comecei a investir um pouco mais em tênis, né? Uma roupa um pouquinho mais cara, tive que tirar do bolso, é investimento isso, né? Eu percebi que começou a chamar mais atenção e consegui adquirir mais cliente. Eu acho que esse é uma estratégia bem legal também. Por mais que você hoje não tenha um espaço, né, que talvez chame tanta atenção, acho que vale a pena investir nisso, né, Paulo? Vale a pena investir nisso. A outra coisa também que além do espaço, que eu acredito que seja mais ou menos 50% ali do seu marketing pessoal, da sua empresa, trabalhar também com e-mail corporativo, com site, com uma rede social, e você acaba amarrando uma a outra, uma coisa padrão, o que não é uma cópia fiel à outra, para que não exista, não fugir uma coisa da outra. Então, hoje eu tenho uma rede social, hoje eu tenho o meu departamento de marketing, né, o tráfego pago, que faz a divulgação da nossa marca, faz algumas divulgações do meu serviço. O que é bem interessante falar para a galera que vai escutar, ver esse vídeo, é que até hoje eu não fiz prospecção nenhuma. Era algo que eu precisava fazer do início, mas eu não consegui ter tempo. Entendi. Porque em 2021 eu abri o escritório no meado de outubro e até dezembro eu não tinha nenhum cliente.
E é uma coisa que você vai acabando criando expectativa e fica com aquele receio, com aquele medo. Então eu fiz um trabalho muito legal para um cliente, meu cliente até hoje, e eu fiz um trabalho de quebra de algumas multas a qual ele não era devido. Então eu acabei fazendo um levantamento e descobri que ele não era devido a ele. E aí a gente derrubou e ele começou a fazer minha divulgação e a partir daí saiu de zero. Hoje a gente tem quase 100 clientes. Uau, Na olha nossa só, carteira. olha só, essa história é interessante. O cara não tinha nenhum cliente. Ele fez a diferença para esse cliente que você, o primeiro cliente no caso, né? Isso. Fez a diferença, porque ele estava pagando uma multa, é isso? Isso, ele tinha Ou tinha uma multa para ser paga? Tinha uma multa para ser paga. E você provou para ele que essa multa não era dele. Não era devida. Olha isso. Ou seja, isso fez uma credibilidade gigantesca para sua empresa, que te ajudou a trazer mais clientes ainda para dentro da empresa. Exatamente. Hoje a gente cuida além de cuidar ele cresceu bastante, né? E hoje ele tem um grupo de empresas, todas eu cuido de todas. Ele é um cara bastante influente, tanto nessa parte artística com a galera aí, o pessoal que está na mídia, é um cara que tem uma certa influência. E também os clientes dele. Desse cara? Não tem por que não citar. Ele é um cara, além de tudo, nós tornamos amigos pessoais, né? É o Fernando Andrade Vieira, da Fábio Advogados, é um cara que... Esse cara é famoso. É um cara que é inspiração para mim. Uau. É um cara que também eu tive lá no início, eu ainda era estudante, quando ele ainda estava montando o escritório dele, quebrando. Uma vez eu cheguei lá e estava tudo sujo de gesso e tal. E eu acabei que ele subiu na vida. Eu só era um estudante, eu era só um amigo dele pessoal. E acabou que hoje eu sou o contador dele. Uau. Cuido de toda essa parte tanto da vida pessoal dele quanto da pessoa jurídica. Então, eu cuido de todo, não só dele, mas também do Luiz, que é o primo, da família toda. Então, tem uma família muito grande de Mogi, que inclusive tem bastante cliente de Mogi. Que top. Olha que interessante. O cara tá honrando as pessoas que lá atrás, de alguma forma, ajudou ele a ganhar conhecimento, né? Que ajudou ele a alavancar a empresa. Eu acho isso muito importante. Isso é gratidão, cara. A gratidão ela é muito importante. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a ir muito mais longe. E, Paulo, eu não sei se eu posso falar sobre isso, mas você tinha comentado que tem um outro projeto, né? Uma startup. Você quer falar um pouquinho dela aí pro pessoal? Assim, eu vou falar dela, mas eu vou falar para divulgar. Como aconteceu. Eu fiz um serviço para um cliente meu, cliente amigo meu, inclusive. Quando ele ver esse vídeo, ele vai saber que ele me deve uma caixa de vinho, né? Aí, ó. Provavelmente está em Floripa, mas quando ele vem de lá, sempre traz uma caixa de vinho. Tem que pagar, hein? Eu fiz um serviço para ele, e aí ele chegou para mim e falou, cara, eu não sabia quem era ele profundamente. Então, ele nada ele é o dono da IU certificadora. E aí ele me deu uma franquia, né? Uma franquia certificada. Caramba. Existe um custo para você adquirir uma franquia. No caso, ele acabou me dando essa franquia pelo um serviço que eu fiz para ele. Ele achou de extrema competência fazer aquilo, porque era um processo muito complexo, mas a gente acabou elucidando e trazendo uma solução e foi bastante gratificante. Ou seja, ele tinha um problema, você resolveu o problema e ele, como gratidão, te deu uma franquia. Exatamente, muito parecido com os problemas do Fernando. Então, caramba, foi uma coisa muito boa de fazer. E aí hoje a gente temos ela já funciona, mas devido eu dei uma paralisada para fazer uma reestruturação, mas a partir de agora, inclusive de janeiro, a gente estaremos retomando novamente, que é uma certificadora, emissão de certificado digital, porque é uma coisa que é necessário para todo mundo. Hoje em dia é fundamental. É fundamental. Você ter um certificado digital. Muitas pessoas, elas têm hoje o Gov, então ela é muito parecido com o Gov, mas existe uns benefícios além, porque, um exemplo só, você tem um Gov, nível ouro, você não consegue participar de um leilão da Receita Federal, que é aberto para pessoa física. Entendi. Então você precisa de um certificado para participar de leilão da pessoa física. Eu já estou interessado nisso. Eu falei para você, né, que eu tenho interesse de entrar no lance do leilão. Isso. Eu estou estudando bastante sobre isso, mas antes de entrar eu quero estudar bastante. Você é um cara que provavelmente vai me ajudar bastante. Então a gente vai se manter conectado, porque eu provavelmente vou ser um dos seus clientes aí nessa sua nova franquia. Pode ter certeza que sim. Porque quem quer crescer vai ter que ter um certificado digital, não tem jeito. Esse é o futuro, né?
E com certeza no futuro eu vou ser seu cliente. Não no futuro não, daqui a pouco. É. Logo, logo. Olha lá, hein? Tá gravado. Só estou finalizando alguns detalhes aí que eu estou estudando bastante. Sim, sim. E começar com coisa pequena e evoluindo, porque esse lance do leilão eu percebi já que é interessante. Mas enfim, numa outra ocasião a gente fala mais sobre isso. E para a gente finalizar, cara, eu gostaria de que você mandasse um recado para esse pessoal que está começando no empreendedorismo. Imagina que você possa dar um recado para homem, para mulher, para baixo, para magro, não importa quem seja, ele vai ouvir sua mensagem. Qual seria a principal mensagem que você mandaria para essas pessoas, cara? Dá um recadinho, dá um incentivo para essas pessoas que têm vontade de entrar aí no empreendedorismo. O conselho hoje que eu fosse dar para quem tem vontade de entrar nessa área do empreendedorismo é fazer isso que você acabou de falar: estudar. Não adianta você começar uma casa pelo telhado, então você criar um alicerce. O que é o alicerce hoje do empreendedorismo? Você estudar aquilo que você vai fazer. É você ter conhecimento, pesquisar. Hoje as ferramentas elas são amplas na internet. Então você pesquisar, você se reestruturar de conhecimento e depois você criar um estudo de custo do que você vai investir, do que você vai adquirir para criar a sua ferramenta de trabalho ou do seu comércio. Tem que fazer isso, porque as coisas ela acontecem muito rápido. O conselho que eu dou para você, além desse, é não desistir nunca. Porque grandes empreendedores do Brasil hoje, ao observando a história de alguns grandes, eles quebraram 5 vezes. 5, 10, 15 vezes. E aprenderam com isso, né? E aprenderam com isso. E hoje são pessoas que têm uma estrutura fortalecida. Eu chamo de rochedo, porque eles adquiriram conhecimento. Então, é uma casca, né? Por isso que qualquer coisa conhecimento. Eu falo com meu filho, você está machucado aqui, mas no futuro você vai ver que você aprendeu alguma coisa com isso. E realmente, não vai pensando que vai começar no empreendedorismo, já vai, primeiro, segundo mês, já vai bombar de clientes. Pode ser que aconteça, tomara, mas a probabilidade de você errar, mas assim, erra, mas aprende. Não vai errar de novo na mesma coisa. Vai errar de novo? Vai, mas uma coisa diferente. E assim você vai adquirindo habilidades, vai adquirindo mais conhecimento, e isso vai te fazer alavancar cada vez mais. É isso. Né? É isso. Cara, que papo gostoso, hein, meu? Top demais. Você até falou do meu logo. O meu logo, na realidade, um dia eu estava sentado no meu quarto e comecei a fazer um desenho com a mão. E aí nasceu. Ou seja, é criação sua também. É criação minha, esse logo. Que top. Mais um parabéns, ficou muito bom. Obrigado, é dedicar. Dedicar aí, sempre. Eu tenho certeza que isso aqui não é nem a sombra do que tem por vir, cara. Não, eu tenho na realidade, o que é para vir é grandioso. Até mesmo que nem eu sei, mas eu sei que vai vir. Vai chegar. Né? Diante de tudo que já se passou e aonde eu cheguei, acredito que isso é só o começo. É só o começo, tenho certeza disso. De um sucesso. Agradeço você, Paulo, pela participação. Obrigado. Obrigado e parabéns mais uma vez. Eu que agradeço. Com certeza que vai ajudar muito aí no nosso canal a mostrar para as pessoas que não é fácil, né? Mas se você quer evoluir na sua vida, eu acredito que o empreendedorismo é a chave. Então, obrigado aí para você que está acompanhando o canal. Se você curtiu, dá um like, compartilha. Tamo junto e até o próximo